Vamos lá, pessoal, mais um algoritmo. Esse aqui com condicional se, né? Provavelmente. Vamos ver. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, sendo M para masculino e F para feminino, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal. É isso que nós vamos ter que achar, o peso ideal. Utilizando as seguintes fórmulas. Bem, pessoal, depois disso aqui já vê que tá de graça, né? A partir do momento que as fórmulas já são seguidas, aí já era. O resto é só passar para a linguagem de computador. Primeiro vamos analisar as fórmulas. Então, analisando a primeira aqui, já sei. 72,7 vezes H. H é de altura, certo? Então, só para observar isso. Então, vamos dar um nome ao nosso menos 55, não é isso? Vamos ao nosso nome de algoritmo. Vou botar peso ideal. Quais variáveis nós vamos ter aqui? Nós vamos ter como variável o sexo, não é isso? Ele pode ser masculino ou feminino. Ele será um string, né? Que é um texto. E nós teremos também altura. Altura. Além da altura, o peso ideal, que são do tipo real, não é isso? Ou seja, nós vamos dizer a altura, o sexo e vai ser calculado o peso ideal. Vamos lá. Qual a primeira coisa a fazer aqui? Exibir a tela. Exibir na tela uma frase. Bom, primeiro nós vamos digitar o quê? Digite a altura. Aqui entre parênteses. Em metros. Depois disso, nós vamos ler essa altura. Ou seja, a altura que o usuário digitar, ela deve ser armazenada onde? Na variável altura. Ok? Pronto. Ou seja, o cara digitou lá 1,74, ou seja, 1,74 m. Aí será armazenado dentro da variável altura. Em seguida, outra exibição aqui do texto, certo? Porque é necessário também informar o que? Informe o sexo. M masculino ou F feminino. E vamos ler essa variável sexo. Ou seja, ao digitar o sexo M ou F, será jogado dentro da variável sexo e armazenado. Pronto, só falta o que agora? Só falta calcularmos com base no tipo de sexo, usar a fórmula, se for masculino essa fórmula, se for feminino essa outra. Muito fácil, né? Bem, se vocês não viram o condicional, está na hora, bom momento para começar. O condicional se, ele é declarado dessa forma. Se, em inglês if, se, aí entre parênteses, vocês vão colocar a condicional. Qual é a condição? Se o sexo for igual, aí como se trata de um string, você coloca entre aspas simples. M de masculino, então você pode colocar para ficar mais bem detalhado, begin, ou seja, início. E aqui você pode dar um end, certo? O que vai acontecer entre esse início e fim aqui dessa condicional? Vejam aqui que o tracinho já mostrou que ele inicia aqui e termina aqui. Ok? Então, o que vai acontecer aí? O peso ideal
vai receber o quê? Essa fórmula aqui, pessoal, olha. Certo? Vou até copiar aqui e colar para ficar mais fácil. Só que a altura, nós temos a variável altura. Lembrando, esse H aqui representa a altura, certo? Então é o mesmo que eu colocar isso aqui. Eu poderia também ter colocado no lugar de altura o H, tá bom? Mas para ficar mais simples, altura é a mesma coisa, esse H representa a altura. Substitui ele, só fiz isso, tá bom? O resto da fórmula está aí idêntica. E aí vou fazer a mesma coisa para o sexo feminino. Só que agora eu vou dar um sinão. Sinão, ou seja, se não for esse de cima, e se o sexo for igual a feminino, então begin peso ideal, recebe aí fórmula para feminina. A mesma forma, vou até copiar igualzinho que fiz com o masculino. Só muda o que? A altura, que está na fórmula representada por H, eu coloco o nome na altura. Que foi o que eu escolhi fazer. Aí vamos entender uma coisa aqui. Deixa eu dar um espaço aqui maior. E depois nós vamos exibir, né? White. Vou botar uma frase aqui. O peso ideal dessa pessoa é de peso ideal. Pronto. Vamos entender aqui essa lógica. Exiba aqui, digite a altura em metros. A pessoa digita a altura armazenada aqui. Informe o sexo, M para masculino e S para feminino. Aí eu armazeno na variável sexo. E vou fazer o teste agora. Se o sexo for igual a masculino, então inicie, peso ideal, recebe 72,2 vezes a altura, menos 55. End, ou seja, fim dessa lógica aqui. Se não for isso, então se não for esse, e se o sexo for igual a feminino, então inicie esse seguinte aqui. 62,1 vezes a altura, menos 44,7. End. Qual a diferença desse end para isso? Nesse aqui eu não coloquei ponto e vírgula. Nesse eu coloquei. Por quê, pessoal? Esse aqui eu não concluí as minhas condicionais. Observe que depois desse end eu tenho um else, ou seja, um se não. Uma outra opção para essa afirmativa aqui, que é justamente essa outra, condicional. Nesse caso aqui, eu já concluí, eu não tenho mais nenhuma condicional, mais nenhuma opção. Então, eu finalizo com ponto e vírgula. E escreva aqui embaixo. Escreva o peso ideal para essa pessoa é de, e coloca a variável peso ideal. Certo? Vamos lá? Executar o programa e vamos ver se deu certo. Digite a altura em metros. Vou botar 1,75. Informe o sexo, se é masculino ou feminino. Vamos fazer masculino primeiro. O peso ideal para essa pessoa é de 72 kg, 225 gramas. Vamos refazer ele. Vamos executar novamente. Fazer a mesma altura, 1,75. Agora feminino. Tá vendo? Já deu diferença. Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo concluído. Espero que está o algoritmo. Bem pequeno, simples, né? Já com condicional. Espero que tenha ajudado, né? Valeu, até a próxima.